Olá a todos, meu nome é Marcos Boldrini, sejam bem-vindos ao meu canal. E nesse vídeo aqui eu queria comentar sobre o cancelamento do encontro entre o Papa Francisco e o Patriarca Kirill de Moscou. Os dois haveriam de fazer um encontro agora em junho deste ano, em Jerusalém, Israel, mas o Vaticano cancelou este encontro, que seria o segundo da história entre um papa e um patriarca, um líder da Igreja Russa. A notícia veio da boca do próprio Papa Francisco, numa entrevista que saiu agora dia 22 de abril para o jornal La Nación da Argentina. E ele falou que o Vaticano cancelou, esse encontro para evitar problemas, confusões, que poderiam advir deste encontro. Bom, eu percebi que há de fato dois problemas que certamente influenciaram a decisão do corpo diplomático do Vaticano de cancelar o encontro, e talvez haja também um terceiro elemento que eu vou comentar neste vídeo. O primeiro ponto é que o Kirill tem sido muito criticado por praticamente não falar nada contra a guerra na Ucrânia, certo? Fazer até mesmo um apoio tácito, ou até mesmo um apoio mais aberto do conflito armado. Não diretamente, claro, vamos para a guerra, não. Porque o Kirill, ele logo depois que a guerra começou, dia 24 de fevereiro, e na Rússia chamam de Operação Militar Especial, um eufemismo para guerra, né? O termo guerra é proibido publicamente na Rússia. Um pouco depois o Kirill fez uma declaração vaga de pedido de paz e que o conflito cessasse o quanto antes, também pedindo pela proteção dos civis. E não passou disso. Em outra ocasião, se eu não me engano, início de março, ele fez uma homilia na Catedral Cristo Salvador, em que ele falava de uma guerra metafísica, falando da questão da região de Donbas, na leste da Ucrânia, e que Donbas estava resistindo, não aceitando os poderes do Ocidente, que estão corrompidos pelo pecado, pelo mal, pela depravação moral, dando a entender, justificando, que uma guerra ali seria justificável, no sentido de proteger a região de Donbas. Mas a gente sabe muito bem que a questão, na verdade, é que esse conflito no leste da Ucrânia, que começou lá em 2014, em abril de 2014, ele foi patrocinado pela Rússia. Não é uma guerra interna, não é uma guerra civil, é uma guerra de separatistas comandados pela Rússia e pelos próprios russos, contra o governo de Kiev. E agora, uma guerra de exércitos de um país contra o outro. Então o Kirill, ele tem sido muito criticado dentro da própria igreja russa, principalmente do ramo da igreja ortodoxa ucraniana do Patriarcado de Moscou, porque a Ucrânia faz parte do território canônico desse patriarcado, apesar de ter uma metrópole em Kiev, que Moscou não reconhece, considera cismática, herege, certo? E também muito criticado por líderes ortodoxos, quase todos, pelo menos, se não todos, pelo menos dos que eu tomei conhecimento, e até mesmo também pelos líderes católicos, bispos católicos. Certo, então o Kirill é visto como um homem muito próximo do Putin, o que é de fato verdade, e ele, como eu falei, tem ficado em silêncio ou até de forma indireta justificando o conflito, que tem suas razões de ser. Há toda uma questão do envolvimento, da proximidade da Igreja Ortodoxa Russa com o Estado, que é uma situação também que se repete em todo o mundo ortodoxo. Não sei até que ponto exatamente o Kirill passou a linha vermelha, por assim dizer, no sentido de suas declarações serem reprováveis, porque igrejas ortodoxas são patrocinadas e defendidas por seus estados de origem. E o patriarca Kirill é uma pessoa próxima do Vladimir Putin, ele está na liderança da igreja russa desde 2009, há 13 anos, um pouquinho mais de 13 anos, e ele é visto não só como um aliado, como alguém que está numa posição de justificador do poder russo. Ele é visto como alguém, como um apoiador do Kremlin, certo? Por exemplo, ele tem sido agora acusado nesta guerra, aqui por parte de teólogos e religiosos da própria igreja russa também, de promover uma ideia que é condenada por esses religiosos e teólogos, o chamado mundo russo,
que é uma doutrina, um pensamento do círculo de poder da Rússia, do Kremlin, para justificar ações exteriores de proteção em caso de russos que sejam vistos como ameaçados ou em situação de risco fora das fronteiras do país, que é o caso da Ucrânia. Então o mundo russo é uma justificativa política e também ideológica para a intervenção da Rússia fora das fronteiras do país, militarmente inclusive. Então o que acontece? Este encontro do Francisco com o Kirill agora acabaria por envolver o Papa em situações políticas que são alheias ao encontro, ou que para a Igreja Católica são alheias. Porque nós temos sempre que lembrar que as relações entre a Santa Sé e o Patriarcado de Moscou envolvem sempre um terceiro ator, que é o Kremlin. Mas, em princípio, é um encontro para o diálogo ecumênico. E do ponto de vista do Vaticano, da diplomacia e da Santa Sé, que é a Igreja, o objetivo do encontro do Francisco com Kirill é um objetivo religioso, diálogo ecumênico e de uma aproximação, como os dois, inclusive, têm se mostrado abertos para essa aproximação. Então, agora, o Francisco encontrando o Kirill certamente colocaria sobre o Francisco a pressão dele ter que justificar porque ele se encontrou com o homem aliado do Putin, porque se encontrou com o homem que justifica o conflito na Ucrânia, ou que não fala nada contra o conflito na Ucrânia, né? Porque ele está lá se envolvendo num país, com um líder religioso de um país que é considerado inimigo do resto dos países do Ocidente, até mesmo da própria Igreja, do ponto de vista de alguns. Quer dizer, o Papa teria que se desdobrar para justificar coisas que não interessam aqui para ele. Quando eu digo que não interessa, eu quero dizer o seguinte: o encontro com Kirill não é para falar de guerra, não é para falar de questões políticas, de relações internacionais ou geopolítica, não é isso daí. O encontro com Kirill é para falar das igrejas, para falar de Jesus Cristo, da defesa dos cristãos e assim por diante. Esse é o objetivo do encontro com ele. Então as confusões que o Francisco se refere são provavelmente esses pontos aí. Do Vaticano e o próprio Papa ter que justificar os efeitos políticos desse encontro. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é até mais delicado, de respeito aos greco-católicos na Ucrânia. Por quê? Porque o Papa teria que se posicionar na posição do seguinte, na seguinte situação. Eu estou me encontrando com um líder religioso que é próximo e que é aliado, também um apoiador, do líder político, Putin, que decidiu pelo conflito armado na Ucrânia. E quem é que está lá? A própria Igreja Greco-Católica, que segundo um bispo ucraniano nos Estados Unidos, né, pode resultar na supressão e no retorno dessa igreja às catacumbas, caso a Rússia venha ou dominar a Ucrânia ou conseguir algum tipo de acordo político que tenha como efeito a supressão dos líderes religiosos, de grupos religiosos que não sejam do Patriarcado de Moscou, como eu comentei no vídeo passado. Então fica uma situação muito difícil de saia justa para o Francisco, ter que justificar esse encontro perante os bispos, os religiosos e fiéis ucranianos católicos, principalmente da Igreja Bizantina, que eu citei agora. Em 2016, quando houve o primeiro encontro do Francisco com o Kirill, lá em Havana, em Cuba, saiu uma declaração chamada Declaração Conjunta, esse é o título, e que havia alguns pontos ali que eram muito sensíveis. Um deles foi o parágrafo 26, em que as duas igrejas, a católica e a ortodoxa russa, deploravam o conflito na Ucrânia e pediam para que as igrejas se abstessem do conflito. E aí o Sviatoslav, 2 ou 3 dias depois, deu uma entrevista, está no site da própria Igreja Greco-Católica, dizendo o seguinte: olha só, o Patriarcado de Moscou apoia a Rússia e, portanto, é um elemento de suporte do Kremlin, pelo menos no campo religioso, né, e cultural, que está fazendo a guerra no leste do país, porque naquela época não tinha esse conflito de agora, tinha guerra em Donbas, na região de Donetsk e Luhansk. Portanto, quem está envolvido, dizia o Sviatoslav, com a guerra era a igreja russa. E tu pode mesmo encontrar lá vídeos, fotos e notícias da Ucrânia com alguns sacerdotes, não, claro que não são todos, mas alguns sacerdotes russos abençoando, né,
e rezando junto com os combatentes pró-Rússia, que logo depois iam para a batalha contra os ucranianos. Então o parágrafo 26 colocou em equivalência tanto a Igreja Greco-Católica, como a católica em geral, e a Igreja Ortodoxa Russa, equivalência que não era verdadeira. E isso foi resultado de uma negociação muito difícil, muito delicada, entre a diplomacia da Santa Sé e a diplomacia do Departamento de Relações Exteriores do Patriarcado de Moscou. E, claro que na diplomacia tem que ceder algumas coisas, são questões políticas também, e o resultado do documento foi esse, e isso desagradou muito o próprio Sviatoslav, os demais religiosos e também os fiéis que tomaram conhecimento desse tipo de declaração. Ele também questionava a ideia de conflito, porque na Ucrânia não havia um conflito. Como eu falei, não era uma guerra civil. Eram grupos patrocinados e promovidos pela Rússia, inclusive havia russos lá também. O principal combatente general que estava no campo de batalha era Igor Zhirkin, que é um general russo, que estava dentro da Ucrânia. E não havia guerra civil no país, como nunca houve, na verdade. Mas sim algo elaborado desde fora para dentro do território ucraniano. Então esse parágrafo 26 da Declaração Conjunta mostra como a situação é difícil. Agora imagine, por exemplo, agora o Papa tem que justificar o encontro com Kirill, certo? Quando agora tens uma guerra do exército russo contra a Ucrânia, onde os próprios católicos acabam sendo alvos, porque o Sviatoslav, como eu falei no vídeo passado, é um dos alvos a serem eliminados pelos invasores da Rússia. Então esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é uma hipótese. Se refere à consagração que o Papa fez com os bispos do mundo inteiro, a consagração da Rússia e da Ucrânia, que são, para os ortodoxos, não só a Igreja Ortodoxa Russa, mas também para a metropolia de Kiev, territórios canônicos da Igreja Ortodoxa. Certo? Aqui eu falo Igreja Ortodoxa no seu conjunto, né? Portanto, do ponto de vista ortodoxo, a consagração da Rússia e da Ucrânia significa uma espécie de apropriação de território, porque para os ortodoxos não existe uma igreja universal com sede, um papado em Roma. O próprio Papa não é visto como um Papa com jurisdição universal, mas sim um líder de um patriarca de Roma. Um Papa, mas da Igreja de Roma. Então, quando o Papa consagra a Rússia e a Ucrânia, ele como que invade territórios canônicos ortodoxos. E aí tem mais um problema. Quando veio o pedido de consagração da Rússia e da Ucrânia, veio de bispos latinos da Ucrânia, dentro da mensagem de Fátima. Ou seja, isto entra na tradição da mensagem de Fátima, que diz o quê? Quando a Rússia fosse consagrada ao Imaculado Coração de Maria, haveria a sua conversão em um período de paz no mundo. Ora, se haveria uma conversão, quer dizer que a Rússia, do ponto de vista da Igreja Católica, deixaria de ser ortodoxa para se tornar católica. Em outras palavras, a mensagem de Fátima, este ato, na verdade, este ato, que é um ato espiritual, o próprio Papa falou, que não é um ato mágico, mas um ato espiritual, ele parte do pressuposto que ainda não houve a conversão da Rússia. Se os ortodoxos vão dizer para si mesmos, vem cá, nós não somos cristãos, pelo menos não legítimos, certo? Quer dizer que nós temos que virar católicos, aí que seremos cristãos verdadeiros, quer dizer, essa consagração pode ter colocado no banho de água fria na relação, não só da Santa Sé com o mundo ortodoxo, mas principalmente da Santa Sé com o Patriarcado de Moscou. Certo? Então, é possível que tenha havido como que um refluxo da Igreja Russa do tipo, não, essa gente a gente não pode conversar agora. Eles fizeram uma coisa que não nos agrada. Não só invadiram o nosso território canônico, né, declarando um ato religioso como se fosse o território russo da Igreja Católica, ou do Patriarcado de Roma, como também declararam de forma indireta que nós temos que nos unir à Igreja Católica. Até, inclusive, um padre católico escreveu num site, vou deixar aqui o link, dizendo o seguinte, imaginem que os bispos da Rússia resolvessem consagrar a Itália, onde está Roma, né, para que ela se convertesse. Ou então consagrasse a Itália para que ela virasse cristã ortodoxa. Ou seja, pode ter refletido muito mal essa consagração da Rússia do ponto de vista dos cristãos do Oriente, os ortodoxos.
mas nós sabemos muito bem que o pedido é da Mãe de Deus. E, bom, Nossa Senhora apareceu em Portugal e não em Moscou ou em Vladimir, né? Ou seja, o Papa fez o que tinha que fazer. Depois de muito tempo, quase 100 anos de atraso, finalmente cumpriram, né, o pedido como a Nossa Senhora especificou a Irmã Lúcia em 29. Ou seja, este fator pode ter dificultado o encontro do Francisco com Kirill, que agora com a guerra, então, simplesmente ficou inviável. Então, a aproximação do Kirill com o Putin, com o Kremlin e agora a Rússia na guerra, o problema com os greco-católicos e talvez a consagração da Rússia, podem ter sido fatores para que se anulasse agora, neste momento, o encontro entre o Papa e o Patriarca de Moscou. Então nós vamos rezar pelo fim da guerra, vamos rezar pela unidade cristã, certo? Porque essa unidade, ela só virá, como diz até mesmo o Catecismo da Igreja, ela virá pelas mãos do Espírito Santo. Ninguém pode fazer a unidade cristã por si mesmo. Nem o Francisco vai fazer, nem São João Paulo II, com a força que tinha, foi capaz de fazer. Certo? Então, fiquem com Deus, que Nossa Senhora de Fátima abençoe a todos, São Vladimir e Santa Olga também. E muito obrigado pela audiência. Até a próxima. Tchau.